Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em 1 Reis 17. Vamos começar lendo aqui o 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai falar, né? Que quando Elias lançou uma palavra, né, sobre a vida de Acabe, falando que sobre a palavra dele não haveria chuva na terra, né? Por uns certos tempos, né? Por uns anos, a palavra do Senhor vai falar que Deus mandou Elias se retirar, né? Para o ribeiro de Querite. Que ali o Senhor já tinha ordenado, né? A corvos que o sustentassem. E a palavra do Senhor vai falar, né? Que Elias não questionou ao Senhor, né? Porque o Senhor tinha, né, ordenado a corvos que viesse a sustentá-lo. Porque sabemos que corvos, né, são animais impuros. Mas mesmo assim, ele não questionou a vontade do Senhor. Por quê? Porque o que o Senhor purificou, né? Quem somos nós para termos como impuros? E Elias aqui já começa nos dando um exemplo aqui, né? De obediência ao Senhor. Ele não questionou ao Senhor. Ele tão somente obedeceu à voz do Senhor, né? E foi para o ribeiro. E aqui, irmãos, no 7 vai falar assim: E sucedeu que, passado dias, o ribeiro secou-se, porque não tinha havido chuva na terra. E aqui continuamos vendo, né, o cuidado do Senhor para com Elias, para com os servos dele, e não é diferente na minha e na tua vida. O Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem direciona nossos passos. E a palavra do Senhor vai falar, né, que o ribeiro se secou. E quando o ribeiro, né, secou, o Senhor já vai dar outra direção aqui a Elias. E aqui, irmãos, no 8 vai falar assim: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Tá vendo, irmãos? O Senhor já tinha preparado tudo aqui, ó. O ribeiro secou-se, mas o Senhor já tinha preparado, né? Outra pessoa, né? Para estar abençoando aqui a vida do profeta, que no caso, né? Foi essa viúva. E a palavra do Senhor já começa aqui também nos chamando a atenção mais uma vez. Por quê, irmãos? Porque o Senhor, ele poderia ter preparado, né, uma pessoa, né, de posses, de condições para estar, né, sustentando aqui o profeta, né, durante esse tempo. Mas não, o Senhor, ele escolheu logo uma mulher viúva, uma mulher, sabe, necessitada ali para estar provendo na vida do profeta. E aqui no 10 vai falar assim: Então ele se levantou e foi-se a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Amém, irmãos? Então, o Senhor, né, ele preparou tudo aqui para o profeta. Ele mandou o profeta aí, que ele já tinha preparado, né, uma mulher para estar o sustentando ali. E ele foi, quando ele chegou, né, a gente já começa vendo o cuidado do Senhor. Ele já encontrou essa mulher na entrada da cidade, né? E ele chama essa mulher e ele pede água e depois ele pede pão. E a palavra do Senhor continua falando aqui conosco no 12. Porém ela lhe disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo pequeno tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Então, irmãos, nós vemos aqui que o Senhor preparou, né, para Elias, né, para sustentar Elias, uma mulher viúva que não tinha nem para ela, quanto mais, né, irmãos, para outra pessoa. E a palavra do Senhor vai falar que quando ele pediu, né, a água, ela foi pegar, mas quando ele chamou ela e pediu pão, né, pediu a comida, ela falou que vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho.
nem para mim, nem para o meu filho. Tão somente um punhadinho, né, de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. E ela falou que ela ia fazer aquele restinho de comida ali que restava para ela, mais o filho, e depois eles iam morrer porque não tinha mais provisão. E aqui o Senhor também já começa, né? Já continua falando conosco, irmãos. O Senhor preparou essa mulher, né, viúva, para sustentar Elias, só que essa mulher não tinha nem para ela. Mas o cuidado do Senhor foi tão grande, não só na vida do profeta, mas também na vida dela e desse filho, que o Senhor enviou, né, Elias a ela como um canal de bênção, como um provedor. Ele foi, né, para pedir a ela primeiro, mas ela não sabia que ele era quem ia ser, né, o provedor dela. E a palavra do Senhor, né, continua nos falando aqui, e já no 13 vai falar assim: e Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro um bolo pequeno para mim e traze-no para fora. Depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até que o Senhor mande chuva sobre a terra. Então, irmãos, ele foi, né, para ser sustentado, mas ao mesmo tempo, quem foi sustentado, né, por ele já foi ela e o filho. Por quê? Porque ele foi levando a bênção do Senhor. Ele foi levando a palavra do Senhor. E é assim que o Senhor quer na minha e na tua vida. Que nós venhamos ser canal de bênção, né, na vida de outras pessoas. Levando, né, o sustento a essas pessoas, né, através da palavra do Senhor. Assim como Elias foi, né, canal de bênção na vida dessa mulher, que o que ela tinha, ela ia comer se ele não tivesse ido, ela e o filho, e depois não ia ter mais provisão nenhuma, eles iam morrer de fome. Por quê? Porque estava uma seca muito grande na terra aqui nessa época, irmãos, porque não estava havendo chuva, né, por causa da palavra de Elias. Mas a palavra do Senhor vai falar que o Senhor enviou ele lá, né, naquela casa, como um canal de bênção, como um abençoador. E é assim que o Senhor quer que venhamos ser, né, na vida de outras pessoas. Ainda que venhamos, né, passando também necessidades como profeta, né? Ele foi sem provisão, mas ao mesmo tempo ele foi provedor. E assim vai ser na minha e na tua vida. E aqui, irmãos, no 14, não, perdão. E aqui no 16 vai falar assim: da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Então, irmãos, o nosso Deus, ele é o Deus que fala e ao mesmo tempo o Deus que testifica. O Senhor falou, né, pela vida ali de Elias, pelo ministério dele, que a farinha da panela daquela mulher não ia faltar e nem o azeite da botija. E o Senhor cumpriu essa palavra que ele falou, né, através da vida de Elias, que a palavra do Senhor vai falar que eles, né, foram sustentados ali muito tempo, enquanto o Senhor não enviava, né, não mandava chuva, enquanto não chegava o tempo, né, de chover de novo. Por quê? Porque o Senhor estava honrando a palavra aqui, né? A palavra dele mesmo aqui sobre a vida dessa viúva, porque aí já tinha sido o Senhor mesmo que tinha falado, né? Que a farinha não ia acabar e nem o azeite. E aqui, irmãos, Peraí, deixa eu ver se eu acho. E aqui, irmãos, no 17 vai falar assim: e depois dessas coisas sucedeu que o filho da mulher, da dona da casa, adoeceu de uma doença, e a doença se agravou muito, até nele não se achar fôlego algum. Irmãos, às vezes o Senhor, né, Ele traz uma provisão, traz uma bênção, né, para a nossa vida, como foi aqui no caso, né?
dessa mulher viúva. O Senhor trouxe a provisão no momento que ela e o filho, né, estava necessitando ali, no momento de extrema necessidade, porque era a única coisa que ela tinha, era o que ela ia preparar ali, né, quando o profeta chegou até ela. Mas aí a palavra vai falar, a palavra do Senhor vai falar que o profeta chegou, né, e trouxe com ele a bênção do Senhor, a bênção da multiplicação, né, que foi dessa farinha e desse azeite que não faltou. O Senhor não permitiu que faltasse, né, o alimento nessa casa. Mas a palavra do Senhor vai falar que depois de um tempo, o filho dessa mulher, ele adoeceu de uma enfermidade, né, mortal, e ele veio a falecer. E a palavra do Senhor vai falar que essa mulher, ela perguntou, né, para Elias, aqui. Então ela lhe disse: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim me trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Então, irmãos, ela, né, se entristeceu ali muito depois, né, com a morte, né, do filho dela. E ela perguntou se ele tinha ido, né, trazer à memória, né, as coisas ruins que ela tinha feito, né, e matar o filho dela. E a palavra do Senhor vai falar, né, que Elias, deixa eu ver, e ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele a tomou no seu regaço e o levou até o seu quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou na sua cama e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que tornes a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vês aqui, o teu filho vive. Então a mulher lhe disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Irmãos, e a palavra do Senhor vai falar, né, que depois que ele levou o menino, né, que ele rogou ali ao Senhor para que o Senhor tornasse a reviver aquele menino, que ele leva o menino de volta à sua mãe viva. A palavra do Senhor vai falar que ela disse, né, que agora ela conhecia que a palavra do Senhor na boca dele era verdade. E assim às vezes também acontece na minha e na tua vida. O Senhor, né, faz tantas coisas na nossa vida, né, faz milagres, faz prodígios, igual o Senhor já tinha feito aqui, né, na casa dela. A multiplicação através da palavra de Elias, né, ali. Mas mesmo assim, na primeira dificuldade, né, quando veio a morte do filho dessa mulher, ela não creu ali totalmente, né, no profeta, mesmo vendo o que ele tinha feito, né, que através da vida dele, né, eles estavam sendo ali sustentados. Mas ela se esqueceu, né, porque e assim acontece na minha e na tua vida, às vezes os feitos do Senhor, o que o Senhor já tem feito na nossa vida, quando está no tempo, né, de bonança, no tempo de prosperidade, esquecemos, né, do que o Senhor já tem feito em nossa vida, e na primeira dificuldade, né, já começamos a duvidar, né, do Senhor, a duvidar da palavra do Senhor, sendo que o Senhor já fez tantas coisas por nós, né, lá atrás. E o Senhor nos chama hoje também, né, a trazer a memória, a nossa memória, o que o Senhor já fez de bom, as maravilhas que o Senhor já fez, né, em nossa vida, para que quando vir a dificuldade sobre a minha e a tua vida, nós venhamos lembrar do nosso Deus, que assim como o Senhor operou, né, no passado, Ele opera no presente, Ele opera no futuro, né, porque o nosso Deus, Ele é Deus, e Ele pode todas as coisas. Então que venhamos, né, não duvidar, né, da palavra do Senhor, nem por um momento duvidar do cuidado do Senhor para com a minha e a tua vida.
porque o Deus, né, que operou grandes coisas na vida dessa mulher, na casa dessa mulher, primeiro com a multiplicação, né, e depois com a ressurreição do filho dela, é o mesmo Deus que opera na minha e na tua vida maravilhas, né? Então que venhamos crer nesse Deus, que a palavra do Senhor vai falar que depois, né, que ele trouxe o menino vivo, quando ela viu, né, o menino vivo, foi que ela falou, né, que verdadeiramente, né, o Senhor era na vida do profeta. Então que não venhamos, né, ver primeiro para crer que o Senhor é na minha e na tua vida, mas que venhamos crer antes mesmo de ver. Por quê? Porque o Senhor já fez muitas coisas na minha e na tua vida. O Senhor já fez grandes milagres, o Senhor, né, já se manifestou de maneira poderosa. Então que venhamos nos lembrar sempre que o nosso Deus é grande, Ele é poderoso, e não importa a dificuldade que vem sobre a minha e a tua vida, que venhamos crer que o nosso Deus pode resolver toda e qualquer situação. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu para me estar compartilhando com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada porque até que o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos ajudou, Senhor. Obrigada porque deitamos, dormimos e acordamos, Senhor, debaixo da tua proteção, do teu livramento, do teu cuidado. Obrigada, Senhor, pela nossa família, obrigada pela nossa saúde, obrigada pelo lar, por tudo, pelo alimento, pela veste, pelo calçado, pelo teu cuidado, Senhor. Pai, também eu quero te pedir que onde essa palavra chega ao Senhor, com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Senhor. Pai, que o Senhor venha estar suprindo em cada lar, que o Senhor venha estar entrando em cada lar, Pai, suprindo toda e qualquer necessidade dos teus filhos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos?